E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta a essa série de como fazer seu primeiro jogo. Nesse vídeo a gente vai terminar de colocar arte no jogo, especificamente colocando arte de ambiente e também alguns efeitos especiais, beleza? Vamos pro vídeo. Nosso jogo obviamente vai se passar no espaço, então a gente tem que mudar esse céu aqui que a gente está vendo no nosso Lego. E para fazer isso a gente usa uma skybox. Uma skybox é uma forma de dar a ambientação geral do seu level, que no nosso caso vai ser o espaço, e também de fazer ele parecer maior do que ele realmente é. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui nos nossos assets que a gente baixou, na pasta raiz, pegar a pasta Skybox e arrastar ela aqui para a pasta de arte da Unity. E aí ele vai levar um tempo para importar tudo. E depois que importar, você vai ver que a gente tem 6 texturas aqui, 6 imagens que lembram o espaço. E é com elas que a gente vai montar a nossa Skybox. A Skybox é praticamente um cubo que tem uma imagem para cada lado dele, para cada um dos 6 lados, e essa imagem envolve toda a nossa cena e dá essa impressão de que o mundo é muito maior do que ele realmente é. Então, para fazer isso, a gente vai clicar com o botão direito aqui, criar, material, eu vou chamar de M, Skybox, universo. E aqui nas propriedades do material, a gente não quer que ele se comporte como um material comum da Unity, que é esse standard aqui. A gente quer clicar aqui, vir em Skybox, Six-Sided. Isso muda as propriedades do material para que ele se comporte como uma Skybox. E você vê que mudou tudo aqui que ele espera como input do material. E o que ele espera é praticamente 6 imagens, uma para frente, trás, esquerda, direita, cima e baixo, para formar o nosso cubo. Então eu vou vir aqui na pasta de Skybox e caso os seus ícones não estejam assim, lembrando que você pode aumentar e diminuir o tamanho deles nesse slider aqui, e se você for até o final, na esquerda, ele mostra o nome dos itens, que no nosso caso vai ficar bem mais fácil para linkar as texturas aqui. Então a gente vai pegar o back, juntar com o back, down com down, front, front, left, right e up. Opa. E talvez você esteja se perguntando como é que eu ia saber qual que é qual se não tivesse no nome aqui. Bom, se o artista for bom, ele vai colocar nos nomes, e se ele não colocar, você pode ir lá cutucar ele e pedir para ele fazer para você, já que ele não colocou os nomes para você saber qual textura você tinha que colocar. E agora que a gente montou a nossa Skybox, a gente pode adicionar ela no level vindo aqui em Window, Rendering, Lighting Settings, que são configurações de luz, e logo no primeiro campo ele tem o material da Skybox. Você pode clicar aqui, a gente procura nosso M Skybox Universo e olha só que legal, já ficou bem mais imersivo, mudou completamente o ambiente do nosso jogo. E tem mais uma coisa de ambiente que eu quero alterar antes da gente fechar essa janela aqui. Se a gente for bem aqui embaixo, tem a opção de habilitar o Fog. Fog é neblina em inglês e ele ajuda a dar uma sensação de distância maior no seu level, porque ele vai deixar mais escuro ou mais claro, dependendo de como você quiser, os objetos que estão mais longe da câmera. Você pode ver que quando eu clico em habilitar o Fog aqui, nossos inimigos ficam todos cinza, isso é porque o nosso Fog está muito grande, ele está muito perto. Se eu diminuir aqui para 0.01, por exemplo, você pode ver que o cinza está só aqui atrás e eu acho que 0.03 para o nosso caso é um valor bom. Você pode ver que o cinza está bem aqui mais para longe. E a gente não quer cinza, a gente quer uma cor azul, mais ou menos da cor do nosso universo, mas bem escura mesmo. É praticamente preto. Talvez preto fique bom, vamos dar uma olhada. Eu acho que preto fica melhor nesse caso aqui para o universo, então vamos deixar preto mesmo, que são todos os valores zeros aqui. E ok, a gente tem o nosso fog, podemos fechar essa janela agora. E já está um pouco mais imersivo, né? E eu acho que esse efeito do fog lá atrás deixa bem mais interessante, porque a gente não vê exatamente todos os inimigos que estão longe da gente. Então, tá legal, mas tá faltando algumas coisas ainda. Principalmente, eu não sei se você reparou, mas eu sinto que tá faltando uma sensação de velocidade no nosso jogo. A gente percebe que a gente está se movendo e está se movendo mais rápido, mas a gente não sente que a gente está se movendo rápido no espaço. Isso é porque a nossa Skybox é completamente estática e para o nosso jogo aqui, uma das formas de dar uma sensação de velocidade é usar um sistema de partículas. Um sistema de partículas é uma das coisas mais fundamentais que toda engine de jogos precisa ter,
Praticamente todo efeito especial que você vê num jogo, como explosões, neve, magia, raios, etc, etc, é um sistema de partículas de alguma forma. Então, para adicionar o sistema de partículas, a gente pode vir aqui nos nossos assets, VFX, e vamos trazer o segundo Unity Package aqui. Uma Unity Package é simplesmente uma forma de importar e exportar arquivos específicos da Unity, como prefabs, por exemplo. Então a gente pode segurar ele aqui e arrastar para qualquer lugar. Depois que ele carregar um pouco, ele vai te mostrar o que você está importando, que no nosso caso são 2 prefabs aqui. Eu vou clicar em Import. E quando terminar de importar, a gente pode vir aqui em Prefabs, Effects, e tem 2 prefabs de sistema de partículas aqui. Vamos clicar nesse Speed Particles 2 vezes para abrir o editor de prefab. E você pode ver que esse prefab basicamente está lançando um monte de partículas bem rápido para frente. A gente não vai ver em detalhes nesse vídeo como montar um sistema de partículas do zero, porque é um pouco envolvente, mas se você tiver interesse, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando mais sobre o sistema de partículas. O que a gente precisa saber para esse vídeo aqui é que esse sistema de partículas emite partículas numa certa taxa e numa forma que eu escolhi, no caso, uma forma de um cone. Então você pode ver que todas as partículas saem daqui e vão expandindo dentro desse cone. Se você clicar nos asteroides, você pode ver que é a mesma coisa. Eles são um sistema de partículas que emitem partículas numa taxa diferente e numa forma diferente também. Nesse caso aqui, a gente tem esse cone furado e os asteroides só saem desse círculo aqui dentro do cone. E o que a gente quer fazer é usar esse sistema de partículas para dar uma sensação de velocidade para o jogador. Então, se a gente voltar para a cena, vamos trazer primeiro o Speed Particles aqui, clicar 2 vezes nele. Vamos resetar o transform dele primeiro. E você pode ver aqui que ele está bem no começo do jogo, na nossa câmera. E as partículas estão indo na mesma direção que o jogador, mas a gente quer que elas venham na direção contrária. Então a gente vai pegar aqui ela, Speed Particles, selecionar o Rotate Tool e vamos girar ela 180 graus, menos 180 graus para dar meia volta para o outro lado. Vamos selecionar o Move Tool e puxar ela para trás. E você pode ver agora que a gente já consegue ver as partículas indo contra a gente. A gente quer que elas venham de direções bem distantes mesmo, então acho que mais ou menos 600 está bom. Vou testar 400 só para ver como é que fica. E parece bom também, com 400 elas parecem um pouco mais rápidas. Então acho que esse valor tá bom. Vou tentar subir elas um pouquinho para cima, só para ver como é que fica. Talvez um pouco para baixo. Eu acho que para baixo ficou melhor. Então mais ou menos perto do centro, não muito. Vou colocar menos 50 para baixo aqui. E como a gente quer que essas partículas sempre estejam no jogo, sempre vindo contra o jogador, a gente vai colocar as partículas como objeto filho da câmera. Porque senão elas iam simplesmente ficar paradas, elas não iam seguir o jogador e eventualmente elas iam desaparecer porque o jogador já ia ter passado da origem delas. Beleza? Então temos aqui as nossas partículas que dá essa sensação de velocidade. Vamos puxar os asteroides agora para a cena. Da mesma forma, vamos clicar no Transform, Reset. E eles estão indo na mesma direção que o jogador, então vamos rotacionar eles aqui para menos 180. E puxar eles bem para frente. Eu já testei esse valor antes para os asteroides, pessoal, e é mais ou menos uns 5.000 de distância em Z. Eles têm que ficar bem longe mesmo. E talvez você esteja percebendo aqui na tela do jogo que a gente quase não vê os asteroides. Se você olhar bem no cantinho, eles aparecem bem rápido, eles já somem. Isso é porque os asteroides estão tão longe que a nossa câmera não consegue ver eles quando eles são criados. Você pode ver aqui que a distância do asteroide da gente é 5.000. E se você clicar na câmera, nessa variável far aqui, que é quão longe que a câmera consegue ver, o máximo é 1.000. Ou seja, os asteroides, na maior parte do tempo, não estão sendo vistos pela câmera. Se a gente aumentar essa distância para 10.000 e clicar nos asteroides de novo, aí sim você pode ver que eles estão aparecendo desde o começo. Vamos fazer a mesma coisa e puxar o asteroide para dentro da câmera, para ele andar junto com a gente. E eu não sei se você está reparando aqui, mas os asteroides estão meio pretos demais, e eu acho que esse é o fog que a gente está colocando aqui atrás. Se a gente vir em Window, Rendering, Configurações de Luz e descer, e desabilitar o fog,
Você consegue ver que agora os asteroides estão com mais cor, né? Eles estão com essa cor mais cinza metálica, e se eu ligar, eles ficam todos pretos. Então é porque o nosso fog está muito alto, ele está muito perto da câmera. Eu vou mudar esse valor aqui talvez menos 10 vezes, vou colocar 0.0003. E agora eu acho que está um pouco melhor, porque você pode ver que os asteroides começam lá atrás mais pretos, mas quando eles estão perto da câmera eles já estão com um pouco mais de cor. Então nosso fog agora é 0.0003, um valor bem pequeno, mas funciona para o nosso jogo. Vamos fechar essa janela aqui. Então agora já dá uma sensação maior de que a gente está passando por coisas, né? À medida que nossa velocidade vai aumentando. O nosso jogo continua bem difícil, eu sempre morro no mesmo lugar. Mas eu sinto que agora, principalmente quando você está focado em desviar dos inimigos, tem uma sensação maior de que você está passando em alta velocidade pelo seu level. Excelente! Então, eu sei que esse vídeo teve bastante coisa nova já, mas tem mais uma coisa que a gente precisa fazer, né? Que é as barreiras aqui na esquerda e na direita do nosso jogador. Então, eu estava tentando pensar no que faria sentido, já que a gente está no espaço, e eu pensei que uns raios, umas barreiras de raios, tipo do Palpatine, faria algum sentido, né? Então, vamos aqui na nossa pasta de efeitos especiais e vamos trazer a próxima package, que é esse Lightning Bolt, arrastar para Unity. E aqui ele te mostra o que a gente vai importar. Você pode clicar em Import. E quando terminar de importar, a gente pode vir aqui em Prefabs, clicar 2 vezes na nossa parede. E a gente vai clicar nessa pasta aqui, Lightning Bolt. E tem um outro prefab aqui, que são os nossos raios. A gente vai puxar e arrastar ele para dentro da parede. Agora, a parte ruim desse prefab é que você não consegue ter o preview dele fora do jogo, você tem que apertar play toda vez que você quiser ver como os raios estão. E o que a gente quer fazer é simplesmente, nesse Lightning Bolt, resetar o transform dele. Já estava resetado. E puxar ele bem para o canto da nossa barreira aqui. Então ele não está exatamente no canto, né? Ele está um pouco antes. E dentro desse objeto, você pode ver que ele tem 2 objetos filhos. Um é o Lighting Start e outro é o Lighting End. E eu já configurei eles para que o Start esteja exatamente no ponto que o nosso objeto pai está e o End esteja mais ou menos no fim da nossa barreira. Vou puxar o Start aqui só mais um pouquinho para ele encostar direitinho com a barreira. Vamos vir na parede e desabilitar o Mesh Renderer aqui, que aí ele para de desenhar esse bloco branco. Voltar para a cena e apertar play para ver como é que tá. Olha que legal, e agora a gente tem esse raio aqui na direita e na esquerda do jogador. E aí fica a seu critério, se você quer colocar um raio só, se você quer que ele seja mais caótico ou menos caótico, você pode ajustar tudo nessas propriedades aqui no componente. Quanto maior esse fator aqui, mais caótico ele vai ser. Esses aqui também alteram como que vai ser a simulação do raio. E a última coisa que eu quero fazer é colocar 2 raios iguais a esse, para a gente não ter só um, ter uma barreira um pouco mais clara para o jogador. Então eu vou pegar esse primeiro prefab e eu vou descer ele menos 0.5, o que você pode ver que vai fazer ele ficar bem no início da nossa barreira aqui. Vou clicar nele, Ctrl C, Ctrl V, e vou puxar um pouco para cima, esse aqui, mais ou menos para 0.1 de altura. Então, se eu habilitar o Mesh Renderer aqui rapidinho, só para a gente ter uma referência, você pode ver que o primeiro está bem embaixo e o segundo está um pouco mais em cima. Vamos desabilitar o Mesh Renderer, voltar para a cena e apertar play para ver como é que tá. Então agora eu acho que está bem mais claro para o jogador que ele está preso entre essas 2 barreiras. E tá legal, tem alguns problemas que a gente tem que resolver. Por exemplo, o jogo ficou realmente bem mais difícil agora que a gente colocou a arte e mudou as colisões. E eu acho que essa barreira de raios está confundindo um pouco o jogador, ela está muito na visão aqui. Talvez a gente tenha que mover elas um pouco mais para longe do centro. Então vamos fazer essas 2 coisas aqui. Então a dificuldade do jogo a gente vai arrumar mais para frente, mas por enquanto vamos aqui no prefab do nosso jogador. Eu acho que uma forma de deixar o jogo um pouco mais fácil, se a gente vir aqui no eixo Y e clicar,
para a gente ir para Top View, a gente pode diminuir o nosso Collider aqui no eixo X, na largura da nave, para dar a impressão que o jogador pode passar raspando nos inimigos e ainda assim não morrer. Então, se eu diminuir esse X aqui um pouco, talvez para uns 12, então agora você pode ver que o Collider não engloba toda a nave, mas na verdade isso é muito comum em jogos, e quando você deixa esse Collider um pouquinho menor que o modelo, da forma que a gente deixou aqui, dá essa sensação boa pro jogador de que ele está passando raspando, mas ainda assim conseguindo desviar do obstáculo. Então vamos voltar para a cena aqui, e antes de dar play, vamos para o nosso sublevels, bloco 1, e o que a gente quer fazer é puxar essas barreiras um pouco mais para longe do centro. Então se a gente ir no parede 1, você pode ver que a posição dela em X está menos 30, vamos trocar para menos 40, e na parede 2, na outra parede, mais 40, e a gente vai ter que fazer isso em todos os nossos blocos de levels. Menos 40, mais 40, e pronto, arrumamos todos os nossos sublevels. Se a gente tivesse usado variantes de prefabs lá atrás, isso teria sido mais fácil, mas o nosso jogo é pequeno e por enquanto tá ok. Então vamos voltar para a cena e dar play. E vamos ver como é que ficou. Bom, acho que agora tá bem... Eu sinto que eu tenho bem mais espaço para jogar, o que é bom. A gente ainda morre no mesmo lugar, esse level tá muito difícil, a gente vai arrumar isso logo logo. Mas eu acho que está bem melhor agora. Os raios não estão atrapalhando tanto a nossa visão. Eu sinto que eu tenho mais espaço. No geral, tá bem legal. E se você reparar, a gente consegue passar bem pertinho dos inimigos aqui, sem morrer. E nem dá pra perceber que, na verdade, o Collider é menor do que a nossa nave. Excelente! E agora que a gente colocou a arte no jogo, a gente pode partir para fazer a interface com o usuário, a UI, no próximo vídeo. Como sempre, você já ouviu isso antes, se você gostou do vídeo, deixar o joinha aqui embaixo ajuda demais o canal, e se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, você também pode deixar nos comentários aqui embaixo, beleza? Eu espero você no próximo vídeo.